Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10. O nosso tema é Pedro é livre da prisão. O nosso texto do dia que está em Atos capítulo 12, versículo 7, diz assim: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro foi preso injustamente, como sempre acontecia, por pregar o evangelho, por exercer a fé, e nós vemos aqui que não foi diferente. Nesse dia ele foi preso, estava atado com 2 soldados, e Deus fez com que ele fosse preso. Por quê? Porque para Deus nada é impossível, tudo para Deus é possível ao que crê. E nós vemos aqui esse milagre, por quê? Porque o povo estava orando por Pedro, o povo estava orando para que Pedro fosse solto daquela prisão. Aqui na nossa síntese, quando a igreja persevera em um propósito de oração, os céus se movem e os milagres acontecem. Ou seja, a união, a unidade da igreja que faz a diferença para que vidas e pessoas possam ser alcançadas. Então veja que a diferença que fez na vida de Pedro a oração dos irmãos. Pedro naquele momento nem acreditou no que estava acontecendo, achando que fosse uma visão, mas era real. Mas aqui nós vemos, irmãos, como é a diferença quando a igreja se propõe a se unir em prol de uma causa, em prol de uma vida para que possa ser restaurada, para que possa ser visitada e abençoada por Deus. No nosso texto bíblico que está em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 12, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Irmãos, esse Herodes aqui não é o mesmo Herodes que perseguiu Jesus, porque houve vários Herodes. Esse Herodes aqui era neto de Herodes, filho de Mariana, Herodes Agripa. Esse aqui era Herodes Agripa, filho de Mariana. Ele não foi morto pelo seu avô, já que o seu avô matou muitos da sua família, porque tinha medo de perder o trono, porque ele era bem amigo de Calígula, um dos imperadores de Roma. Mas aqui, porque aquele mesmo tempo Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e mandou a espada a Tiago, que já tinha sido morto, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, ou seja, feitos dos pães asmos, dias dos pães não levedados. Então veja que Herodes começou a ver que isso era agradável ao povo, e aí começou a perseguir o povo de Deus, aqueles que pegavam os líderes sempre são os primeiros alvos a serem perseguidos, e aqui não foi diferente. O versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro e da para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então o anjo foi, desatou as correias, desatou as algemas, o levou, e ele achando que era uma visão. Quando ele chegou na rua, o anjo desapareceu, pronto. Aí ele viu que realmente ele estava sendo livre, e ele foi até a casa dos crentes, né? Que às vezes a gente pode dizer dos crentes, foi até a casa dos crentes, onde viram as pessoas orando. Aqui na nossa introdução, deixa eu só colocar aqui, estamos estudando a respeito dos sinais e milagres realizados pelo Senhor e que contribuíram para o seu crescimento da igreja, embora experimentando milagres a um expressivo crescimento os crentes do primeiro século. Então os crentes foram crescendo através dos milagres. Claro, não ficou só em milagres, porque a palavra era muito mais pregada do que milagres sendo realizados. Não é a igreja só cresceu por causa dos milagres. Não, meus irmãos, porque a palavra era pregada. Os discípulos pregavam a palavra. E matou a espada de Tiago, como nós já falamos, e João, que está no final da introdução. Tópico 1, a prisão de Pedro, Herodes Agripa, como aquilo, Herodes Agripa I, né? Como a gente já falou, Herodes Agripa era filho de Mariana, esse Herodes Agripa era neto de Herodes o Grande, né? Que mandou matar Jesus. Teve muitos Herodes, inclusive ele mandava matar os seus conterrâneos, vamos dizer assim, né? Os da sua família. Então, por isso aqui, nós vemos que esse aqui não foi morto porque tinha uma certa, né, uma certa amizade forte.
Mariana, família nobre judaica, teve um filho Aristóbulo, que foi assassinado por Herodes o Grande, assim como Mariana, ele sentiu que ele estava conspirando contra ele, e então assassinou os dois. Então, assassinou Mariana. Mariana tentou fugir, tentou forjar a sua morte, e mesmo assim também foi morta também. Todos eles, todos aqueles que conspiravam contra Herodes, Herodes matava. Pedro o prisioneiro. Pedro era o principal líder da chamada seita dos nazarenos. Por que Pedro era o principal líder? Não é que ele era o líder, total líder, todos tinham que bater o corpo. Não, meus irmãos, é que ele estava se destacando, era aquele afoito, né? João era mais tranquilo, mas Pedro não. Pedro queria pregar, queria falar, queria fazer, queria correr, queria fazer aquilo que tinha que ser feito. Então veja aqui que Pedro, ele se destacava por isso. Então Pedro era chamado o principal líder. Segundo os perseguidores dos crentes, a tal seita estavam começando a incomodar não só os judeus, mas agora os romanos também. Por quê? Porque os judeus estavam sendo incomodados, porque estava muita gente saindo do judaísmo ortodoxo e indo para aqueles judeus que estavam adorando a Cristo. Mas por quê? Porque eles estavam com medo, o que o romano não queria era que houvesse um embate, ou seja, um confronto. Então até eles mesmos estavam assim meio apreensivos quanto ao crescimento de uma nova religião, porque a religião que predominava naqueles dias na Palestina era o judaísmo, não o cristianismo, mas o cristianismo estava começando a se sobressair ao judaísmo. Então eles ficaram meio receosos quanto a isso. Também algumas coisas, algumas afrontas contra o Império Romano, porque eles não tinham medo. Era Jesus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor Jesus e pregar a palavra. Então Pedro foi preso. Pedro não era um prisioneiro comum, tanto que o entregou a 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo para guardá-lo. A porta da sua cela era vigiada por outros 2 soldados. Talvez Herodes temesse uma resistência armada, uma tentativa de seu grupo de libertá-lo. Por isso que eu disse, em meio do embate, então por isso que os romanos estavam meio apreensivos. Então aqui nós vemos o porquê. Que sabemos, Herodes colocou 4 soldados, 2 para vigiá-lo e 2 para ficar do lado dele. Né? E provavelmente esses 2 soldados dormiram, né? E aí, milagrosamente, Pedro foi solto. Pedro havia se tornado um homem perigoso, pois pregava a Cristo, declarava que ele era soberano e que estava acima de todos. Ora, a periculosidade de Pedro, declarar a Cristo como único e verdadeiro Senhor. Essa era um perigo naquele momento. Parte 3, a arma da igreja. O versículo 5 diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, como é importante os líderes estarem na cobertura da oração pela igreja. Aqui nós vemos que com Pedro não foi diferente. Pedro, através da oração dos irmãos e também Pedro orando, Pedro estava sossegado, irmãos. Nós não vemos nenhum momento Pedro praguejando, falando, questionando. Não, ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo e sossegado. Estava ali, no entanto, ele até dormiu, né? Porque ele achou que estava tendo uma visão. Não, mas a coisa era real, porque o anjo teve que acordar ali para ele sair dali. Então veja que a igreja orando, a igreja buscando, em prol dos crentes, a igreja em união, no mesmo propósito. Porque hoje, infelizmente, as pessoas vão para a igreja, cada um vai com o seu interesse próprio, cada um vai com o seu desejo próprio, cada um vai com a sua ideologia própria, cada um vai do jeito, não, eu vou por isso, o outro eu vou por aquilo, mas as pessoas hoje estão egoístas em si mesmas e ninguém ora no mesmo propósito, principalmente para o crescimento da igreja, um crescimento saudável. E aqui nós vemos que a igreja estava orando por Pedro, estava buscando, clamando para que Pedro pudesse ser visitado por Deus, para que Deus pudesse libertá-lo, para que de alguma forma aquela situação pudesse ser resolvida. E no entanto foi. Deus entrou com providência. Aqui na parte 2, do tópico 2, lança às costas a tua capa. Quando o anjo do Senhor desperta Pedro e as cadeias caem, ele diz para o apóstolo, cinge-se, ata suas sandálias e coloca a sua capa. E o aprisionamento de Pedro poderia significar o fim do seu ministério, porém o Senhor tinha ainda algo a fazer por meio da vida dele. A obra na vida de Pedro não tinha
terminado. Ou seja, às vezes a pessoa é prisionada ou é barrada, alguma coisa desse tipo e acha que acabou, né? Acha que não, para mim já deu, já foi, agora estou preso. Claro, Pedro poderia estar tranquilo, mas poderia também estar preocupado. Estava tranquilo porque sabendo que Deus cuidava, Deus é soberano, mas humanamente falando, também vem pensamentos de preocupação. Olha, será que é isso mesmo? Será que o meu ministério é esse mesmo? Será que as coisas são desse jeito mesmo? E, no entanto, nós vemos aqui a questão de Pedro, né? Quando hoje fala para ele, lança suas costas, faz aquilo que a gente precisa ir embora, vamos para agora. E aí ele achando que ia ter uma visão e tudo, não questionou o anjo, porque ele achando que era uma visão, e foi mesmo. E aqui no 3, o Senhor abre as portas e nos guia, né? Mesmo quando nós estamos em prisão, nós vemos aqui Pedro, meu irmãos, Deus é o Deus que faz o impossível. Que possibilidade que Pedro tinha de sair daquela prisão da forma que saiu? Nenhuma. Como que ele saiu pela porta da frente, meus irmãos, as cadeias, soldados o vigiando, somente vigiando a ele, porque era tido como um homem perigoso. Porque nós vemos no tópico anterior que Pedro, eles esperavam que houvesse uma rebelião, as pessoas fossem na porta lá, fazer coisas, e esperasse que Pedro pudesse fugir da prisão. Então Herodes queria garantir que ele não seria solto, que ele ficaria preso, claro, e também para mostrar um pouco de serviço para os judaizantes, para a seita para os judaizantes, para os fariseus. Então aqui nós vemos a questão que Pedro, ele sai pela porta da frente porque o anjo guia. Quando Deus fala, irmãos, fica tranquilo que vai dar tudo certo. A questão é nós confiarmos em Deus e estarmos sendo direcionados por Deus para fazermos a sua vontade. Veja que a vontade de Deus era que Pedro saísse da prisão porque o seu ministério ainda não havia sido terminado. E aí foi que aconteceu. Deus o libertou, Deus o livrou daquela situação e ele foi liberto e ele saiu para a rua quando ele viu, nossa, realmente é verdade mesmo, eu estou solto. E foi para a casa dos crentes. Quando ele chegou lá, nós vamos ver mais à frente aqui, o tópico 3, Deus responde, acreditar na resposta, né? O anjo conduziu Pedro até o lado de fora da prisão, mas ele não havia se dado conta de que era algo real, como nós estamos falando. Ele não sabia, ele falou, poxa, mas isso aí, eu tô tendo um sonho aqui, mas aí ele viu que realmente era real, não tinha sonho nenhum. E aí nós vemos que ele foi até a casa dos crentes, né? Foi até a casa dos crentes. E Rode, uma menina, quando ouviu bater na porta, foi atender. E quando ela viu que era Pedro, ela voltou e falou: Pedro está na porta. E falou: mas como Pedro está na porta? Deve ser o seu anjo, não é possível. Né? Porque às vezes a gente ora com tanta fé, que quando Deus responde, parece que não é real, parece que para nós é surreal. Então veja aqui que a oração daquelas pessoas, porque estavam no mesmo propósito, foi atendida. Né? Foi atendida porque eles estavam orando com fé em Deus, ali no mesmo propósito, os unidos em oração para a busca, para que a resolução daquele problema acontecesse. E foi o que aconteceu. Tópico 2, continue batendo. Uma lição para nós aprendermos aqui que vai falando a lição, é sermos persistentes, né? Ninguém orou 10 minutos e falou, não aconteceu nada não, o que aconteceu? Pedro não foi, alguém tem notícia de Pedro aí, que Pedro foi solto da prisão? Ninguém fez isso. As pessoas estavam orando incessantemente, com persistência. Oravam depois de novo, oravam, até que Deus entrasse com providência. Tem coisas, irmãos, que é da nossa cabeça, que é para nosso ego, mas tem coisas que é nossa necessidade. E Deus conhece a nossa necessidade. Então é por isso que nós precisamos continuar batendo nessa porta. Porque aquele que está do outro lado da porta, ele pode abrir a porta. Ele é o dono da porta. Ele que faz o milagre. Ele que conduz a bênção. Ele é o dono de tudo. Então cabe a nós fazermos aquilo que nós temos que fazer, que é a nossa parte. Persistência. Se nós orarmos, chorarmos hoje e não acontecer aquilo que nós gostaríamos hoje, vamos chorar amanhã e orar amanhã, e se não acontecer, vamos continuar fazendo até que Deus entre com providência na nossa situação. Repito, não é para o nosso ego, não é para que a gente venha ser melhor do que ninguém, não.
Não é para isso que nós temos que fazer algo. É porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele é misericordioso e Ele ouve a oração dos teus filhos. E aqui o toque divino. A libertação de Pedro começou com o toque do anjo. Ou seja, o povo orou, o povo clamou, o povo suplicou e Deus veio e deu vitória para a igreja, para o povo, claro. Deus veio e deu a vitória, porque Deus é assim. Ele nos dá a vitória, Ele que nos dá a bênção, Ele nos concede a bênção. A bênção é dele e o que nós temos que fazer é a nossa parte, como a ressurreição de Lázaro. Jesus falou, tira a pedra. A pedra era para o povo tirar, porque o milagre quem ia fazer era Jesus. E assim é na nossa vida. Nós temos que fazer aquilo que cabe a nós fazermos, que é clamarmos, suplicarmos. Se alguém tem desejo, quem precisa trabalhar, precisa correr atrás do emprego, precisa procurar emprego, entregar currículo, persistir, 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 até que aconteça. Aquele que está estudando a mesma coisa, estudar, estudar, estudar. E na hora da prova orar, claro, pedir para Deus, Senhor, ilumine a minha mente, me dê inspiração, porque eu já estudei, porque eu já busquei, eu já fiz a minha parte. Claro, a nossa parte é sempre insuficiente, porque nós somos seres humanos ilimitados, mas Deus, com a sua misericórdia, ainda assim, atende às nossas necessidades. Amém? E a nossa conclusão. O livramento miraculoso de Pedro, do cárcere, nos mostra que Deus tem poder para nos libertar de todo e qualquer tipo de prisão. Os planos do Senhor não tinham se encerrado na vida daquele apóstolo. Por isso, ele enviou o anjo para libertá-lo. Aquilo que parecia impossível aos olhos humanos foi realizado pelo Senhor mediante as orações da igreja. Não há situação adversa que não possa ser resolvida mediante a oração. Mais uma vez, oração. Hoje nós passamos, eu não, porque eu não tenho Facebook, mas eu posso me distrair com muitas coisas. Nós nos distraímos com as redes sociais, muitos de nós estamos nos distraindo com as redes sociais, estamos nos distraindo com tantas coisas e não estamos orando. E achando que a oração de 10 minutos, 15 minutos, eu fiz a oração e Deus não respondeu, vai nos ajudar. Não, irmãos, é persistência, é orar meia hora, uma hora, vai, levanta o pé, dobra o joelho de novo e ora, Senhor, 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 porque tem coisas que é angústia da nossa alma, que precisa, Deus sabe que precisa, que Ele vai tirar, que Ele vai libertar, que Ele vai resolver, que Ele vai dar vitória, e é isso que nós temos que fazer. Ele é o dono da bênção. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a inscrever, dê o seu like, que Deus te abençoe em nome de Jesus.